Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui trazendo mais uma palavra e a palavra de hoje está lá no livro de Mateus, capítulo 25, no versículo 31, o grande julgamento. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão aí conosco e também quero convidar vocês para estarem junto conosco nessas lives, para que você também venha participar da obra de Deus, que nós sabemos que é maravilhosa. Mas antes de iniciar aqui na palavra, eu gostaria de convidar você para estar dando o seu like, compartilhando também essa mensagem, entrando no meu blog oliveiraimarcio.com.br e inscreva-se no nosso canal e eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre o grande julgamento. Um dia todos nós seremos julgados. Mesmo aqueles que fez a vontade de Deus, que obedecer a palavra de Deus, também estarão naquele dia, no dia do julgamento, porque Deus ele fez com que nós viéssemos ter igualdade. Por isso que Deus ele decidiu que todos seriam julgados. Porque todos nós pecamos, todos nós erramos. O único que subiu aos céus, que desceu, e subiu aos céus e não pecou foi Jesus, foi o Cristo. Então, mas vamos aqui iniciar aqui a nossa mensagem de hoje, lá no livro de Mateus 25, 31. Diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele estarão se assentado no trono da sua glória. Quando Jesus quando ele vier buscar a igreja, claro que ele já está glorificado, está lá no seu reino, mas ele fez uma promessa que ele viria nos buscar, que ele viria nos levar juntamente para ficar com ele para sempre. Assim diz a palavra. Quando isso acontecer, todas aquelas pessoas que elas conseguiram a sua entrada no reino de Deus, elas estarão juntamente com Cristo. E elas serão juntamente unidas ali com o Cristo. O reino de Deus, então, no reino de Deus, então, as pessoas serão julgadas e essas pessoas que foram salvas, elas estarão ali juntamente com Cristo na glória. Vamos lá por 32, que diz assim: e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. O que significa cabrito e ovelha? Jesus ele vai estar separando. Os cabritos são aquelas pessoas que elas fazem, frequentadores, digamos assim, de igreja, ou fala que aceitou Jesus, mas elas não obedecem à palavra, elas não dão muita importância para o reino de Deus, não dão muita importância à palavra de Deus. Elas estão ali como espectadores, mas elas não
não estão interessadas na sua salvação. Porque quando nós estamos interessados na nossa salvação, nós investimos no reino de Deus, nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos a presença de Deus. Mesmo aquelas pessoas que não têm condição de jejuar, mas elas lêem a Bíblia, elas buscam a palavra de Deus, ela crê, ela confessa o nome do Senhor Jesus e ela acredita que ela será salva, que um dia Cristo voltará, sim, para buscar a sua igreja. Lá no versículo 33 diz assim: e pôr as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Por que ele fala assim, à direita? Digamos assim, à sua direita. Porque a esquerda é sempre aquilo que é ruim, aquilo que não tem muito valor, aquilo que é errado. Então a esquerda são os cabritos. Deus, ele se interessa pelas ovelhas, porque as ovelhas, ela obedece seu pastor, mas os cabritos, os bodes, eles são rebeldes. E as ovelhas são obedientes, ela obedece à voz do seu pastor. E é por isso que Cristo, ele separa aquilo que é dele e aquilo que não é dele, ele lança fora. Ele não quer saber, não pertence a ele. São cabritos, não são ovelhas. Cabrito não é deles, não é dele. Mas as ovelhas, sim, é dele. Então ele valoriza as suas ovelhas. Lá no versículo 34 diz: então estiverem à sua direita, vinde bendito do meu Pai. Entrai na presença do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele já sabia que iria acontecer isso. Então, quando ele fala desde a fundação do mundo, Deus, ele já tinha a sua visão de que existiria o bem e o mal. O bem é aquele que obedece, é aquele que crê no poder de Deus, é aquele que busca a presença de Deus, é aquele que ama a verdade, aquele que odeia a mentira. Porque o que nós podemos observar no dia de hoje é que existe muita mentira. E Deus, ele não compactua com a mentira. Deus não adere à mentira. Deus condena a mentira. E se Deus condena a mentira, ele, com certeza, ele vai desprezar aquele que é mentiroso. Aquele que não segue a Cristo. Esses são os bodes, eles são mentirosos. Deus não estará com essas pessoas, com certeza. Então, para a gente estar encerrando aqui, lá no 36 diz assim: estava nu e me visitaste, enfermo e me visitaste, preso e fostes me ver. E Jesus, ele colocou uma palavra que fez com que você e eu escolhesse o certo e o errado. Quantas vezes nós podemos ver pessoas presas nas trevas e nós não oramos por ela,
pessoas que estão perturbadas e nós não passamos por elas e às vezes o Espírito Santo ele fala, ora por essa pessoa e a pessoa e às vezes nós passamos por aquela pessoa e não oramos por aquela pessoa. Nós temos que fazer aquilo que Jesus fez. A palavra diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Não importa o que a pessoa é, mas se você vê uma pessoa necessitada de oração, você pergunta a ela, quer que eu faça uma oração por você? Você está passando por alguma privação, passando por alguma necessidade, não importa qual. Então você leva algo novo para aquela pessoa. Porque talvez aquela pessoa ela não está em condição nenhuma. Ela já perdeu as esperanças. Ela não tem mais força nem para orar e talvez a pessoa nem nunca orou. Ela está numa situação difícil. Que pelo seu olhar, pelo seu ver, ela acha que não tem nem condição mais. E tudo já acabou para ela. Mas nós que conhecemos a palavra, nós temos que ir lá, ver aquela ovelhinha do Senhor e orar por ela, buscar a presença dela, trazer ela para perto de você, orientar. Né? Eu não estou falando para você tomar as dores daquela pessoa, para você assumir o problema daquela pessoa, mas orientar ela, ser um orientador espiritual daquela pessoa e tornar-se ela uma ovelha do Senhor. É isso que nós precisamos fazer nos últimos tempos aí. E as pessoas estão muito mais preocupadas com a sua vida material, com a sua vida financeira. Mas se Deus nos colocou para que nós estivéssemos orientando essas pessoas, eu creio que Deus ele se alegrou quando você tomou uma decisão de ajudar. Tá bom? Fica aí essa palavra ao seu coração e eu creio que Deus ele vai fazer muito mais. Então eu quero orar por você, principalmente você que está aí e está com problema espiritual, você que já não tem mais esperança. Mas eu quero te dizer que há esperança, porque onde tudo começa quando nós temos esperança. E quando Deus ele quer mudar a nossa história, mudar a nossa vida, ele é maravilhoso. Deus não nos julga agora. O nosso julgamento só será quando Cristo voltar, arrebatar a sua igreja e fazer com que todos nós estejamos juntos com Ele ali na sua glória. Aqui está o meu copo com água, você também pega aí o seu copo com água e nós estaremos orando para que você, então, seja abençoado aí. Senhor Deus, aqui está o meu copo com água, Senhor. É uma água comum, mas a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós levantarmos aos céus, o Senhor consagra, o Senhor coloca as suas virtudes maravilhosas. Então coloca as suas virtudes nessa água. Não importa o que essa pessoa esteja passando, mas que ela venha, meu Deus, beber essa água e ela seja curada na autoridade do nome do nosso Senhor Salvador. Ó Deus, coloca o teu poder, Senhor. Essa pessoa que está com essa doença
incurável, está num leito de dor, está na sua casa acamada. Que o Espírito do Senhor entre na vida dessa pessoa e que ela seja impactada agora pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Consagra essa água, Pai. Quero também aqui orar pelo Brasil. Que o Senhor toma a nossa nação nas mãos do Senhor. Todo mal que estiver fora e não entre, todo mal que estiver dentro seja lançado fora. Que o Brasil seja uma nação abençoada, que o povo venha reconhecer o Deus vivo, o Deus poderoso. Meu Deus, derrama do teu Espírito Santo na vida dessas pessoas. Que elas sejam impactadas agora. Que elas sejam tomadas pelo teu Espírito. Meu Pai, muito obrigado por tudo. Que o Senhor coloque as tuas mãos sobre a vida dessas pessoas. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado. Aqui está o meu copo com água. Você está com o seu aí também. Vamos participar? Graças a Deus, estamos aqui encerrando mais uma live, mais uma mensagem, né? Eu creio que Deus vai fazer algo na sua vida. Juntos nós somos muito mais fortes. Que o Espírito Santo de Deus esteja ou seja introduzido no seu coração. Um abraço a todos. Até a próxima.